Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane. Alguns de vocês já me conhecem, mas para quem ainda não me conhece ou não pode me ver, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho cabelo escuro, olhos escuros, não sou muito alta e hoje estou vestindo uma blusa na cor vermelha e uma calça jeans. Estou gravando essa aula para vocês aqui no estúdio da Multirio. Mas hoje o estúdio está bem diferente. Para quem pode ver, confere só. Nós temos aqui um ambiente com bastante objetos coloridos, um espaço um pouco maior do que o de costume e lembra um pouquinho a sala de aula. E agora eu vou falar para vocês sobre o nome da nossa aula e vai aparecer aí na tela para vocês. Antecipando o assunto do texto. E na aula de hoje, nós vamos aprender a antecipar o assunto de alguns tipos de textos. Eu vou falar aqui e você pensa se já aconteceu com você. Você está navegando em um site de vídeos. Eu sei que a maioria gosta de fazer isso. E aí aparece uma relação, uma lista de vários vídeos. E você começa a ver. Como você pode perceber o assunto que aqueles vídeos possivelmente podem tratar? A gente analisa a imagem da capa do vídeo, também analisamos o nome do vídeo, o título do vídeo. Algumas vezes nós também vamos ver quem é que faz, quem é que produziu aquele vídeo. E temos também outras informações que nos ajudam a pensar sobre o assunto que aquele vídeo pode tratar. Algumas vezes, quando a gente não vê o vídeo no primeiro momento, a gente pode olhar os comentários, as avaliações, ver se as pessoas curtiram ou não. E aí a gente já consegue ter uma ideia de qual assunto aquele vídeo pode estar falando. Vai dizer que quando você olhou o nome da nossa aula, você de repente não antecipou, pensou no que a gente vai falar? Isso acontece com a gente a todo tempo. Quando a gente vai comprar um livro, uma revista, a gente primeiro olha a capa, vê o que está escrito, as imagens e com todas essas informações a gente pode pensar, antecipar o assunto que aquele livro, revista está falando. E para isso, eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente analisar na aula de hoje. Eu gosto muito de ler. E vocês? Vocês também gostam de ler? Eu tenho uma dica. Eu vou botar aqui um vídeo mostrando como vocês podem ter acesso a vários livros através do aplicativo Rio Educa em Casa. Vamos ver esse vídeo? Você vai abrir o seu aplicativo Rio Educa em Casa e depois você vai clicar em Outros. Depois em Sala de Leitura, Ensino Fundamental 1 e rolar até lá embaixo, no item Eu Leio para uma Criança. E aí você vai ter algumas opções. Eu me interessei por esse livro. Vejam. Vamos tentar interpretar a imagem da capa desse livro? O que nós podemos ver? Bem, uma menina sentada em um muro, lendo um livro. Podemos perceber que essa menina utiliza um lenço na cabeça, cobrindo seus cabelos. Esse véu costuma ser utilizado por meninas e mulheres muçulmanas. Bom, já está aí uma pista que pode nos ajudar a antecipar algumas coisas sobre o texto. Será que a menina da capa do livro é brasileira como nós? Mas vamos continuar. Vamos ler agora o nome do livro, o título desse livro, que é Malala, a menina que queria ir para a escola. E aí, o que vocês pensaram sobre esse livro? Será que a menina da capa é a Malala? Será que ela é a protagonista dessa história? Bom, para descobrir isso, só lendo mesmo o que está no livro. E aí eu fiquei pensando, por que será que ela quer ir à escola? Será que tem alguma coisa ou alguém que não deixe isso acontecer? Para entender melhor essa história, a gente vai ler. Mas antes eu queria mostrar outras informações que eu consegui através dessa imagem da capa do livro. Vamos ver? Aqui embaixo eu tenho mais algumas informações. Lá embaixo está escrito: conheça a história da menina que não desistiu do seu sonho de estudar. Lá embaixo, nós também temos o nome de quem escreveu esse livro, que foi a Adriana Carranca.
e ele foi ilustrado pela Bruna Assis. E agora chegou o momento da gente conhecer e ver se tudo o que pensamos é verdade, se tudo que está escrito no livro é o que nós conseguimos antecipar. Vamos à leitura do livro? No alto das montanhas de um país chamado Paquistão, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade de Mingora, a maior do Vale do Swat. Foi lá que uma menina chamada Malala nasceu, em um casebre na frente da escola Kushal do professor Ziauddin Yousafzai, seu pai. Malala cresceu entre as carteiras antigas da escola e aprendeu a amar os livros desde pequena. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, assistia às aulas escondida entre as alunas mais velhas. Por isso, quando chegou a vez dela, Malala foi a mais sabida, a mais valente e a mais falante da escola. Desde pequena, discursava como gente grande. E o que fazia Malala ser tão especial? O querer saber, horas. Às vezes, ela perguntava às pessoas, outras aos livros, mas não ficava sem resposta. Um dia, quando Malala estava com 10 anos, alguns homens que viviam nas montanhas, chamados talibãs, tomaram conta do Vale Swat. Eles proibiram as pessoas de fazer muitas coisas. Entre elas, proibiram as meninas de estudar. Malala se entristecia em ver o uniforme, a mochila e o estojo no canto, sem uso. Às vezes, ela sentia medo e chorava baixinho, escondida. Daí, lembrava ter o nome de uma heroína, Malala de Maiwand. Então, enxugava as lágrimas com um véu, que é usado por todas as meninas do vale. Eu tenho direito à educação. Eu tenho direito de brincar. Eu tenho direito de cantar. Eu tenho direito de falar, disse Malala a uma rede de TV internacional. Suas palavras foram ouvidas por toda parte. Os talibãs tentaram calar Malala, mas em vez disso, a voz dela se tornou ainda mais forte, pois muitas pessoas se uniram à sua luta. E as meninas ficaram com mais vontade ainda de estudar. E assim que pôde, adivinha para onde Malala foi correndo? E Malala disse: "Este é o momento mais feliz da minha vida, porque estou voltando para a escola. Hoje tenho meus livros, minha mochila e vou aprender. Eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo." E Malala voltou a sorrir, porque era só uma menina que queria ir para a escola. E aí, nós acertamos qual seria o assunto dessa história? Acho que sim, né? Nós não soubemos dizer exatamente o assunto, mas nós conseguimos algumas informações. Nós, antes de ler a história, sabíamos que a Malala era a protagonista dessa história. E aí, ao ler, nós fomos vendo e descobrindo um pouco mais sobre ela. Eu escolhi esse livro justamente por antecipar o assunto. Eu imaginei que seria sobre um assunto que eu adoro ler, que é sobre meninas e mulheres que lutam sempre pelos seus direitos que são negados e silenciados. E aí, eu resolvi fazer essa leitura do livro, gostei e resolvi trazer para vocês também. Mas vocês já ouviram falar na Malala? Eu trouxe uma imagem e vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. Essa da foto é a Malala. Malala nasceu em 1997, no Paquistão. Ela é uma ativista que luta pelos direitos de meninas e mulheres, principalmente o direito de frequentarem a escola, ou seja, ela luta para que meninas e mulheres tenham todos os seus direitos garantidos. Em 2014, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que é uma das principais premiações mundiais com reconhecimento de pessoas que desenvolvem trabalhos, ações, pesquisas em benefício da humanidade. É um prêmio muito importante e reconhecido mundialmente. Malala foi a pessoa mais jovem a ganhar esse prêmio. Agora que nós já sabemos antecipar o assunto de um texto, vamos ajudar a Lorena? Ela está precisando da nossa ajuda e eu vou colocar aqui na tela. Olá, crianças! Fui até a sala de leitura da minha escola. Eu adoro histórias e quero escolher um livro para o final de semana. Vocês podem me ajudar? E aí, crianças? Vamos analisar essas duas capas. Qual delas você acha
que conta sobre uma história. A primeira está escrito Tempero Brasileiro e a segunda, Contos de Fadas. Bem, segundo as imagens que temos algumas comidas nessa primeira capa e o nome, esse está parecendo ser um livro de receita. Já o segundo tem Contos de Fadas e tem algumas imagens da Chapeuzinho Vermelho, de um lobo, de alguns personagens que geralmente encontramos em livros de contos de fadas. E aí, qual dessas opções a Lorena pode escolher? Lembra que ela falou que adora livro de histórias? Isso mesmo! Ela deve escolher o livro de contos de fadas, pois nele ela vai encontrar histórias e contos de fadas. Agora, quem está precisando da nossa ajuda é o Cauã. E eu vou colocar aqui na tela para a gente ajudar ele. Eu queria a ajuda de vocês para achar um livro que fale sobre a natureza. Você sabe qual é? Aqui nós temos duas capas. Na primeira, nós temos a imagem de um robô. E está escrito lá em cima, Aprender com Robôs. Na segunda, nós temos um livro com fundo verde e algumas crianças de mãos dadas. E está escrito A Preservação do Meio Ambiente. Pensando que o Cauã quer ler um livro que fale sobre a natureza, qual seria a opção recomendada? O primeiro ou o segundo? Isso mesmo, o segundo livro, que tem como título A Preservação do Meio Ambiente. Na nossa aula de hoje, nós vimos como podemos antecipar o assunto de alguns textos. Vimos também que isso é muito importante, pois quando estamos, por exemplo, em uma biblioteca ou então até mesmo em um site de vídeo, nós podemos analisar algumas informações para tentar antecipar qual assunto aquele vídeo, livro ou uma revista, qualquer outra coisa está tratando. Mas antes de me despedir, eu quero deixar um desafio para vocês. O seu desafio será ir até a sala de leitura da sua escola ou então pegar algum livro que tem em sua casa e analisar o título, subtítulo e a imagem da capa. Em seguida, escreva em seu caderno qual assunto você acha que o livro está falando. Depois, peça ajuda a algum adulto para ler e conferir se você realmente acertou o assunto do texto. Agora sim, a nossa aula chegou ao final. Não deixe de acompanhar as nossas aulas pelo aplicativo ou pela televisão. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até mais!